a partir do versículo 16. Atos 16, a partir do 16. Glória a Deus. 16. Atos dos Apóstolos. Isso. Diz aí, Célia. Atos 16. Atos dos Apóstolos. 16 e versículo. Capítulo 16. Deixa eu botar aqui. 16, o capítulo. 16 e 16. 16. Esse som tá baixo, hein? Manda o pessoal lá. Parece que tá. Atos 16, o capítulo, e o versículo também é 16. Acharam? Amém, meus amados. Então vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz a verdade de Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta jovem, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matasse, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém, meus amados? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos, essa palavra de hoje, nesse culto doméstico, está sendo transmitida tanto nesse programa Zoom, como também pelo Face. Se não tiver Facebook, pode acompanhar. Glória a Jesus. Meus irmãos, essa passagem que a gente leu, Dia dos Apóstolos, eu li todos esses versículos para a gente ver o contexto daquilo que eu vou falar. Eu vou me deter exatamente no versículo que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Mas se eu ler só esse versículo fora do contexto, não fazia sentido, né? Aqui conta que os apóstolos chegaram nessa cidade, a cidade chamada Filipos, e ali eles estavam anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. E Paulo procurava um lugar para orar, ele saía procurando um lugar para orar. E quando ele saía no meio da rua, uma moça possuída por um espírito de adivinhação, é um demônio,
né? Dizia, olha, esses homens que nos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo, não mexam com eles. Observa uma coisa interessante aí. Quem diria que era um demônio que estava falando pela boca dessa moça? Veja, era um espírito de adivinhação. Aquela moça era uma escrava, ela tinha senhores. E ela adivinhava e dava lucro para os seus senhores. O pessoal chegava lá, ela contava a vida do povo todinho. Ela tinha um dom de adivinhar, quer dizer, o espírito de adivinhação usava ela. E quem ganhava o dinheiro era o patrão dela, porque ela era escrava. E o resultado, ela fez isso por muitos dias. Mas o apóstolo Paulo se virou para ela e disse para aquele espírito que estava nela: em nome de Jesus eu te ordeno que saia dela. Quando aquele espírito de adivinhação saiu, que era um demônio, acabou o problema. Nunca mais ela adivinhou. E aí os patrão dela ficaram indignados porque iam deixar de ganhar dinheiro. E aí pegaram Paulo e Silas e jogaram na cadeia. Esses homens aqui estão expondo costume para a gente, que não é nosso, nós somos romanos. E a Bíblia diz que a cidade unida inteira se voltaram contra os dois apóstolos. Jogaram na cadeia. E a coisa era tão séria que botaram ele no cárcere interior e amarraram, prenderam os pés dele. Aí onde vem o versículo que a gente leu. E perto da meia-noite, né, perto da meia-noite, eles presos, Paulo e Silas faziam o que ali presos? Cantavam e oravam. Vê que situação eles estavam presos. Mas perto da meia-noite, eu creio que não podiam dormir, coitado. Devia ser muito calor, muita muriçoca, muito mau cheiro, né? Cercado por bandidos, por tudo quando não presta. Dois santos ali naquela escuridão, naquelas trevas. Mas eles oravam e cantavam louvores a Deus. Ali é o símbolo da igreja, a igreja do Senhor ali. Está no mundo, o mundo cercado de treva, de podridão, de tudo quanto não presta. Mas a igreja está no meio, no meio. Ela vai se contaminar com isso? Não, ela louva e adora o Todo-Poderoso. Ela canta e engrandece o nome do Senhor. Então os irmãos observem, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Paulo não reclamava, Silas não reclamava, não falava mal do governo, não falava mal de ninguém. Eles abriam a boca para adorar a Deus. E aqui eu quero reforçar mais, em nome de Jesus. A nossa boca, nossos lábios foram feitos para adorar a Deus. Para só falar coisa que glorifique e exalte o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Efésios que a gente deve falar aquilo que produz edificação nas pessoas. Então veja uma responsabilidade de falar. Se eu não tiver uma coisa para edificar, é melhor estar calado. Calado, eu não estou pecando nem estou ofendendo ninguém. Mas se eu for falar, tem que ser para edificar. Paulo e Silas abriram a boca para quê? Para edificar os outros. A Bíblia diz que eles cantavam e os presos escutavam. Imagina os presos como é que estavam ali. Nunca aqueles presos tinham visto presos como Paulo e Silas. Porque quando as pessoas chegavam lá, era da qualidade deles mesmos. A mesma linguagem, a mesma imoralidade, depravação, impiedade. Chega dois santos. A luz fazendo diferença nas trevas. É a igreja do Senhor que somos nós. A luz fazendo diferença nas trevas. Quer seja em casa, quer seja na escola, quer seja no trabalho, quer seja na sociedade. Paulo e Silas representam a igreja no meio das trevas, cantando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero pegar essa palavra perto da meia-noite. Pelo menos a Bíblia fala, além disso aqui, mais duas passagens da Bíblia, irmão, que fala sobre perto da meia-noite. Perto da meia-noite eles começaram a louvar. E perto da meia-noite ia acontecer um caso extraordinário. A vida de uma família ia ser salva. A vida de uma família ia mudar. A meia-noite fala de mudança. Porque quando chega meia-noite, 0 hora, começa o dia seguinte. Então a meia-noite fala de uma mudança. É uma rodada. E então a meia-noite ali, para uma família, eles iam iniciar uma nova vida, que era a família do carcereiro. Mas eu quero pegar outra meia-noite lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 12 de Êxodo, fala sobre a meia-noite. A última praga foi a morte dos primogênitos. E lá no capítulo 12 de Êxodo, Deus disse, olha Moisés, nesta noite, cada família deve ficar dentro de casa. Cada família vai matar um cordeiro, vai tirar o sangue do cordeiro, vai botar numa bacia, e vai pegar aquele sangue e passar na verga da porta pelo lado de fora. Porque há de ser que à meia-noite o anjo destruidor da morte vai passar. E na casa que não tiver sangue ele vai entrar e vai matar o primogênito, vai matar o primeiro filho. Observe, irmão, que naquela noite estava decretada a morte de todos os primogênitos, quer fosse egípcio, quer fosse judeu. Ele disse que ele ia matar o primogênito. Mas
Quem creu na palavra do Senhor, o que é que fez? Trancou a família dentro de casa, matou o cordeiro, botou sangue na porta e ficaram trancados. Ninguém sai dentro de casa até o dia amanhecer. Porque há de ser que à meia-noite o anjo vai passar. Veja a meia-noite de novo, irmão. Meia-noite é mudança. É uma mudança. É mudança de estado, é mudança de vida, mudança para melhor ou para pior. Naquela meia-noite ali, muitas pessoas seriam mortas. Muita gente que não tinha o sangue na porta ia morrer. E morreu desde o filho do rei até o filho dos animais. Mas para o povo de Israel, para o povo que tinha o sangue na porta, porque muitos israelitas morreram também. Porque não acreditaram na palavra, não botaram sangue na verga da porta. Mas aqueles que acreditaram e que botaram o sangue na verga da porta, eles foram salvos pelo sangue do cordeiro. Então naquela meia-noite ia começar um dia de morte para muita gente, mas começou para aqueles que foram salvos pelo sangue, um dia de libertação. Israel foi salvo naquela noite pelo sangue do cordeiro. Ali começava uma vida de liberdade, ali eles começaram a marchar, caminhar para a terra que mana leite e mel, para a terra de Canaã, mas a libertação começou ali, pelo sangue do cordeiro. Aquele cordeiro que morreu no lugar dos israelitas, é um símbolo, ou no lugar dos primogênitos, é um símbolo de Jesus Cristo. Quando ele apareceu a João Batista, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é que ele tira o pecado do mundo? Morrendo, dando sua vida, derramando seu sangue. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, de toda a injustiça. Não é a minha obra nem a sua obra, é o sangue do Cordeiro. Tem muitas pessoas querendo fazer obra para apagar seus pecados. Se existisse uma obra que fosse capaz de apagar um pecado nosso, Deus tinha poupado o filho dele de morrer na cruz do Calvário. Deus tinha poupado o sacrifício de Jesus Cristo. É porque não havia nada que ninguém pudesse fazer para apagar um pecado, que o Filho de Deus veio e se sacrificou por nós, o inocente Cordeiro de Deus. Então observa, a meia-noite fala de mudança. No capítulo 25 de Mateus, Jesus fala das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia diz que as 5 prudentes levaram azeite, tanto na sua lamparina, como na vasilha, levaram azeite de reserva. As loucas não, botaram azeite só no candeeiro, esqueceram de levar a reserva. Aí a Bíblia diz: e perto da meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. E a Bíblia diz que aquelas jovens que estavam preparadas levantaram, acenderam suas lâmpadas, mas as loucas que não tinham azeite de reserva, disseram que nossas lâmpadas estão se apagando, o que é que a gente faz? As prudentes disseram: vá lá, vá comprar azeite, porque se a gente for dividir, vai faltar a vocês e a nós. E enquanto elas saíram para comprar azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram as outras e disse: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele fala de dentro: em verdade vos digo que eu não conheço vocês. Então veja, irmão, como é importante essa questão da meia-noite. Foi lá no Egito à meia-noite, com a noiva foi perto da meia-noite, aqui em Paulo e Sila perto da meia-noite, e para a nossa era agora está chegando a meia-noite. O mundo está atingindo o apogeu da podridão, da imoralidade, da criminalidade, da depravação. Então a meia-noite, no sentido espiritual, está chegando. Quando essa meia-noite está chegando, Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que não entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Do mesmo jeito como foi no dia de Sodoma e Gomorra. Os homens comiam, bebiam, compravam e edificavam até o dia que Ló saiu de Sodoma e choveu fogo, enxofre e destruiu a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Ele disse que no final dos tempos vai ter a violência da época de Noé com a imoralidade de Sodoma e Gomorra. Os dois vão se juntar e vai chegar à meia-noite, no sentido terrível, onde os seres humanos nunca imaginaram a capacidade do pecado de produzir na natureza humana. Muita gente acha que o homem é a pessoa boa, ele só precisa, não. O homem só é bom quando ele morre para si, para viver para Deus, quando Jesus de Nazaré morar dentro dele. Mas se ele não se render a Jesus Cristo, o coração dele é como uma terra que tudo que plantar dá. Toda a ruindade que plantar dá. Alguém pode dizer: mas eu não faria aquilo que fulano fez, não faria. Faria sim. Não fez
fez porque não teve a oportunidade para fazer. Se tivesse, talvez fizesse até pior, porque é o coração do homem. A Bíblia diz que é perverso o coração do homem. Mas graças a Deus, meus amados irmãos, que a meia-noite não chegou, ainda está chegando, ainda há uma esperança. O homem ainda pode se arrepender. Foi o que aconteceu com aquele carcereiro, perto da meia-noite, quando Paulo e Silas cantava e orava, Deus mandou um terremoto. E aquele terremoto abriu a prisão de todos, abriu a cadeia, abriu tudo. Aquele homem se levanta, o carcereiro se levantou, pensou que todo mundo tinha fugido. Pega a espada e quer suicidar-se. Porque ele dizia, se eu ficar vivo, amanhã vão me matar, porque a minha vida é pela deles. Mas Paulo disse, não te faça nenhum mal, todos aqui estamos. Aquele homem ficou perplexo com aquilo ali. Pula no meio de Paulo e Silas, cai prostrado e diz, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então naquela noite houve uma guinada, naquela noite a vida daquele carcereiro começou amanhã de salvação, de vida eterna, de felicidade. Meu irmão, minha irmã, a meia-noite pode chegar para qualquer um de nós. O anjo da morte está por aí, o vírus da morte está circundando por aí. E ele não escolhe casa de pobre, de rico, de feio, nem de bonito, está matando no Brasil e no mundo inteiro. A pergunta é, você já se rendeu a Jesus Cristo? Você já está coberto pelo sangue do Cordeiro? Ô irmão Abraão, mas se eu morrer, se você tiver salvo, coberto com o sangue do Cordeiro, você vai morar nas mansões celestiais com Jesus Cristo. Aí para o céu é melhor do que estar aqui. O perigo é morrer sem Jesus, sem a salvação. Então, meus irmãos, a mensagem que eu trago é a mensagem de esperança. O sangue do Cordeiro foi derramado no Calvário. Cada um de nós pode se apropriar da morte do Salvador, pode se apropriar do sangue que foi derramado no Calvário, pode arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu Salvador pessoal. Aí isso aí traz para ele uma manhã, a vida dele dá uma guinada de 180 graus, ele começa uma vida nova. Para todo mundo pode continuar igual a vida anterior, ele começou uma vida nova, começou amanhã na vida da pessoa, mesmo ele vivendo aqui. Então é por isso que eu chamei essa atenção para perto da meia-noite. Muitas pessoas, apesar de estar vendo o anjo da morte rondando sua casa, mas não está nem aí. Observa o ladrão, Jesus está no meio, crucificado entre dois ladrões. Aqueles homens estavam no final da linha, sabia que ia morrer. Mas veja o que é a natureza humana não regenerada, irmão. Um ladrão disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. O que aquele ladrão queria? Ele queria que Jesus tirasse ele da cruz e descesse também, para ele continuar numa vida de roubo, de criminalidade, sendo ladrão. Ele não estava querendo que fosse Jesus transformasse ele, para ele ser uma nova criatura, uma pessoa, começar uma vida nova. Ele não queria que a meia-noite passasse da vida dele e ele começasse uma vida nova. Não, mas o outro ladrão entendeu, já estava no fim da linha. E olhou para Jesus e disse, Senhor, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Aí Jesus olha para eles, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Observa, aqueles homens tiveram a mesma oportunidade. A meia-noite estava chegando na vida deles. Um aproveitou e renasceu em Cristo Jesus. Um aproveitou e recebeu vida eterna. Um aproveitou e recebeu luz eterna, felicidade eterna. O outro teve a mesma oportunidade, a mesma sorte, o mesmo privilégio, mas rejeitou. E quando a meia-noite deu a guinada na vida dele, ele caiu nas trevas, na eterna, na perdição eterna. Então, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, a palavra desses dias é a palavra de salvação. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, corra para os braços da misericórdia, enquanto a meia-noite não gira, enquanto ela não dá os 180 graus. Corra enquanto o anjo da morte não bate na sua porta. Corra, porque Jesus é misericórdia, Ele está esperando. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo, mas diante da sua face vai a graça e a misericórdia. O que é que significa isso? Primeiro Deus manda na frente, graça e misericórdia. Vá lá, anuncie para ele, diga que o juiz está chegando, diga que a justiça está vindo, e a pessoa não está nem aí, não está nem aí. Quando a graça e a misericórdia terminam de fazer a sua obra, aí Deus recolhe, isso agora vai justiça e juízo. Veja que o juiz está chegando e muita gente não está se agarrando com a misericórdia, o favor de Deus. A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno seus pensamentos e se converta ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Oh, meus amados irmãos, e aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, volte-se para Jesus enquanto é tempo, volte antes da meia-noite. O relógio de Deus está já dando meia-noite. Ao toque da trombeta,
trombeta vai tocar, a igreja vai subir. E só sobe quem estiver preparado. O desejo de Jesus é que todos os homens sejam salvos. Se perder, ele vai sofrer muito. Sabe qual vai ser o maior sofrimento de Jesus Cristo? Não é aquele da cruz do Calvário. Aquele foi 6 horas. O maior sofrimento de Jesus vai ser no dia do juízo. Para aquelas pessoas que ele disse assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esse vai ser o maior sofrimento dele. Por quê? Porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do que morre. O prazer dele é dizer: vinde a mim os cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. O prazer de Jesus Cristo é salvar. Então, essa é a mensagem dessa noite, perto da meia-noite. A meia-noite pode estar chegando para mim, pode estar chegando para qualquer um de nós. Nós não sabemos para quem está chegando, mas o importante é a gente estar preparado para quando chegar e virar, a gente está com Jesus, que é a luz do mundo. Jesus Cristo, que é a resplandecente estrela da manhã. Jesus, que é o sol da justiça. Jesus que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Amém, meus amados? Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando. Glória a Deus. Quanto é que falta o tempo aí? Glória a Jesus. Amém, meus amados? Olha, quando eu terminar aqui com os irmãos que estão no Zoom, eu vou continuar ainda no Face. Os irmãos podem continuar no Face. Porque eu quero ainda aprofundar um pouco nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aqui não tem nada escrito, meu irmão. Não tem nada escrito. É a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que eu disse: Jesus, eu quero uma palavra, como eu tenho ouvido a Ele, que vá de encontro à necessidade das pessoas. Não é hora da gente estar preocupado com outras coisas. A gente tem que fazer como Maria, ficar nos pés de Jesus. Concentrado nele, não distraído com outras coisas, porque a gente perde muito tempo com besteira, com tolice, mas a gente tem que pegar a parte principal, tem que estar agarrado com aquilo que é eterno, aquilo que é eterno. O que é eterno? Jesus Cristo. O que é eterno? A santidade. O que é eterno? A paz de Deus. O que é eterno? A verdade, a justiça, o amor. Então tudo que é eterno, Deus me agarrar com ele. E tudo que for passageiro a gente tem que usar só para usar por aqui. Mas o coração tem que estar naquilo que é eterno. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Observe, irmão, aquele carcereiro nunca imaginou que naquele dia a vida dele fosse mudar. Ele nunca imaginou. Tal como o pessoal do tempo de Noé nunca imaginou que naquele dia, quando Deus mandou Noé entrar na arca, aquele seria o último dia da vida deles. O povo de Sodoma e Gomorra nunca imaginou que naquela noite seria a última noite da vida deles. Nós nunca imaginamos quando vai ser o último dia da gente aqui, quando é que vai virar a nossa noite. Mas a gente tem que estar preparado, porque eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O crente não morre mais. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Por quê? Porque ele venceu a morte. A morte não tem poder sobre o crente, porque Jesus é a vida. Quando o homem recebe Jesus, recebe a vida. Ô irmão Abraão, o crente não morre, não morre. Mas a morte do crente é assim, é uma mudança. Ele sai desse corpo e vai morar lá com Jesus no céu. É apenas uma mudança de endereço. Sai desse corpo material para ser corpo espiritual, para ir morar com ele no paraíso. Não é morte, ele não se encontra com a morte. 2 anjos de Deus levam ele para o paraíso. Agora, a pessoa que enquanto ele estiver numa vida de pecado, ele já está morto espiritualmente. Está separado da vida que é Deus. Tem que você receber a vida primeiro aqui, que é a vida eterna, para a morte não ter mais poder sobre ele. Se ele continuar morto espiritualmente, aí ele vai receber a segunda morte, que é a morte eterna. Por que, irmão Abraão está explicando isso? Para que as pessoas que não lêem a Bíblia, e buscar e ler e compreender, irmão. Porque os dias estão abreviados. Olha, irmão, a gente está louco, a gente está querendo que passe logo essa pandemia. Mas observe, ela só vai passar quando Deus fizer o propósito que Ele quer fazer. Ele está trabalhando em nossos corações. Ele está trabalhando no coração de quem já é crente. Ele está trabalhando no coração de quem não é crente. Vem ser crente para ser mais crente ainda. E para quem não é ser. E para quem tem desviado voltar. E se quando tudo isso passar, a gente continuar firme e fiel aos pés do Salvador. Amém, meus amados? Glória a Jesus. Está na hora de orar, certo? Tá, 3. Amém, meus amados? Então vejam, eu vou orar agora com os irmãos, porque falta 3 minutos, mas eu quero continuar ainda no Face, porque eu quero ainda aprofundar um pouco essa palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos continuar orando. Graças a Deus, pelos irmãos que nos pediram oração ontem, oramos por eles ontem, vamos continuar orando hoje, e os irmãos continuam apresentando uns aos outros. Apresenta minha casa, eu apresento a sua. Continuo orando pela saúde do irmão Luiz,
do meu pai, irmão Luiz, irmã Lourdes, né? A irmã Olindina, que está que precisa de oração, a irmã Marleide, né? A irmã Sara, que pede oração sempre pela sua casa, a irmã Francisca, a minha oração a Deus, o irmão Zé Carlos está ali, o irmão Joel e a sua família, né? O irmão Fábio precisa de oração, para Jesus dar um coração 0 quilômetro a ele. Então observe, irmão, a gente sempre está orando, Jesus, a oração é para Jesus salvar, curar e batizar com o Espírito Santo. Essa é sempre a minha oração. Amém? Uma hora pelo zumbido do vidro da irmã Neide, que ela precisa, irmão, que é atormentador esse zumbido. Amém, meus amados? Então vamos orar. Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. Vamos orar para que o Senhor visite cada lar nessa noite e nos cubra com aquele sangue glorioso, que é o sangue do Cordeiro. Amém? Quem me deu oração aí? Aqui tem o filho, aqui no Facebook pediu o filho da irmã Cida. Aqui no Face, irmão, tá aqui o filho da irmã Cida, né? Daniel. E aí, Célia? Daniel. Fale alto. A irmã Silvana está pedindo oração pela família. Irmã Silvana. Esban está pedindo oração pela família. Maria Betânia também. Maria Betânia pedindo pela família. Sandrelli. Irmã Sandrelli. Quem mais? E a irmã Uala. A irmã Uala. Pediu um versículo. E pedir um versículo para reflexão. Então, os irmãos, observem, meus amados irmãos. Vamos orar por essas pessoas. Os irmãos não lembrar de Jesus, irmão, que pediram oração. E Ele sabe a necessidade de cada um de nós. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai Celestial, em nome de Jesus, teu amado Filho, nós aqui estamos te agradecendo e te louvando, porque o Senhor é bom e eterno e a sua misericórdia. Obrigado por cada irmão que está nos assistindo pelo Zoom, Senhor, que estão assistindo através do Face. Ó Deus, estenda as tuas mãos para salvar, para curar e para batizar com o Espírito Santo, para libertar os oprimidos, ó Senhor, para dar graça aos corações, fortalecer os fracos, trazer de volta aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor e salvar aqueles que precisam da salvação. Deus Todo-Poderoso, dê saúde, Senhor. Fortaleça cada um na fé, no amor e na esperança. Encha do Espírito Santo. Encha do teu amor, da tua graça, da tua verdade. Cura os teus filhos e as tuas filhas para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, Papai do céu. E já te agradecemos. Em nome de Jesus, o teu amado Filho, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, meus amados? Nós vamos continuar ainda, vai já terminar o tempo aí, mas a gente continua no Face. Glória a Jesus. Meus irmãos, vejam bem. A frase ainda é essa. Mais perto da meia-noite. Preste atenção a isso aí. Glória a Jesus. Observe, a preocupação da palavra de Deus é que o desejo do Senhor é que a gente esteja alerta, esteja atento. Ele diz, vigiar e orar, que não sabe o dia e nem a hora. Então, eu não sei o dia, eu não sei a hora. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar pronto, eu quero estar preparado. O remédio para nós, a Bíblia já falou, é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Nós temos a proteção do sangue, nós precisamos nos abrigar na proteção do sangue. Quando o irmão de manhã for sair de casa, diga, Jesus, me cobre com o teu sangue. Quando for entrar na casa de alguém, diga, me cobre com o teu sangue. Quando o irmão for fazer qualquer coisa, no trabalho, para onde for, diga, me cobre com o teu sangue. O sangue de Jesus é uma cobertura excelente para nós. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? E observe uma coisa interessante. O cordeiro vivo, ele não trazia vida porque ele não derramava o sangue. E sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado, não há remissão. Então, por isso, quando Jesus aparece, João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como aquele cordeiro ia tirar o pecado do mundo? Morrendo no meu e no seu lugar. Morrendo no nosso lugar. E ele morreu voluntariamente. Ele deu a vida por nós. Ele morreu no nosso lugar. A Bíblia diz, Isaías diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Observe, ele não tinha culpa nenhuma. Ele sendo inocente morreu por nós culpados. Sendo santo morreu por nós pecadores. Sendo justo morreu por nós injustos para nos levar a Deus. Ele pegou a minha conta, a sua conta, a conta do bandido, do ladrão, do assaltante, da prostituta. Ele pegou toda a nossa dívida e pagou lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si, levou nosso pecado, nossas doenças, enfermidades. Jesus levou tudo na cruz do Calvário. E agora está com os braços abertos para
derramar a sua misericórdia, derramar a sua graça para aqueles que reconheceres que são devedores e não têm com que pagar, que são pecadores, não tem como se ajeitar. E aí reconhece, se arrepende e aceita Jesus como seu salvador pessoal. Aí aquele sangue dele limpa e purifica, sua dívida está paga. Isso é a salvação por meio do sangue do Cordeiro. Assim como o povo dos filhos de Israel foram salvos pelo sangue do Cordeiro, nós também somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Que Deus nosso Senhor, meus irmãos, Ele continue nos abençoando.